tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Segunda carta de São Pedro. Tem a primeira, é a segunda carta de São Pedro, capítulo 3. Nós começamos no versículo 8. Uma coisa, porém, meus amigos, em todo caso, não deveis esquecer. Para o Senhor, um só dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Preste bem atenção, versículo 9. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa. Quando alguns pretendem que Ele está em atraso, muita gente diz, não veio até agora, não virá. O Senhor, diz São Pedro, o Senhor não tarda em cumprir sua promessa, como alguns pretendem que Ele está em atraso. Mas, preste atenção, Ele está demonstrando paciência para convosco. Ele está mostrando paciência para convosco, pois não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem à conversão. Ele não quer que alguns se percam. Até esse termo, alguns, vem mostrar que o Senhor não quer perder ninguém, mas que todos, e preste bem atenção a esse todos, que todos cheguem à conversão. Veja, se o Senhor tivesse chegado, não sei, 1 ano atrás, talvez Ele pegasse você despreparado. Se o Senhor tivesse chegado 2 anos atrás, 3 anos atrás, talvez Ele pegasse você na pior. Se o Senhor tivesse chegado 5 anos atrás, Ele podia ter chegado 5 anos atrás. Em que estado Ele pegaria você? Mas até mesmo, se o Senhor tivesse chegado no começo desse ano, há 5 meses atrás, há 4 meses atrás, talvez Ele encontrasse você despreparado. E o Senhor está dizendo, Ele não quer que alguns se percam, Ele não quer que alguns se percam, não, Ele quer que todos cheguem à conversão, Ele quer que todos, diga comigo, portanto eu também, o Senhor quer que todos se convertam, portanto eu também, Ele não quer que alguém se perca, Ele não quer que eu me perca. É por isso que o Senhor tem paciência. E ainda não chegou. Ainda não veio. Ele estava esperando por mim. Ele estava esperando por mim. Sabe, tem muita gente que precisa se converter. Tem mesmo. O outro não gostou. Não gostou nada disso. E mostrou justamente a patinha dele aí. Tudo bem. Agora que a gente vai mostrar o que é real. Louvado seja Deus. Eu volto a dizer, há muita gente que ainda não se converteu, talvez irmão seu, irmã sua, talvez seu pai, talvez sua mãe, você que é pai, você que é mãe, talvez seu filho e sua filha, talvez seu avô, sua avó, estão longe de Deus, afastados de Deus, talvez seu avô seja um velhinho transviado, que já deu muito problema na vida, hoje está lá bonitinho como velhinho, mas não se converteu, não mudou de vida, não fez uma boa confissão. Talvez hoje ele não faça mais as coisas terríveis que fez, por quê? Mas também não se converteu, também não se encontrou com Jesus, também não entregou a sua vida a Deus, também não fez uma confissão, ele não se libertou dos seus pecados, e não adianta ser velhinho não. Muita gente ainda precisa de conversão, muita gente. Você conhece na sua cidade, entre os seus amigos, aqueles com quem você vive, na sua escola,
no seu serviço. Muita gente que precisa se converter, muita. Mas que impressionante é a nossa santidade que vai levá-los à conversão. Como é que o leite todo se coalha? Para fazer coalhada, como é que se faz? Pega-se um pouco de coalhada. E quanto melhor é a qualidade daquela colher de coalhada, tanto mais rapidamente o leite todo vai se coalhar. Como é que uma massa inteira, massa de pão, massa de bolo, vai ficar fermentada? Você pega fermento, um pouquinho de fermento, mas é preciso que o fermento seja de qualidade. Quanto mais qualidade tiver o fermento, mais aquela massa toda vai se fermentar e mais rapidamente ela vai se fermentar. Impressionante. A sua conversão, a minha conversão, dependeu da santidade de outros. A sua conversão dependeu da santidade de outros. Hoje o Senhor está dizendo a você, para seu pai se converter, Deus precisa da sua santidade. Para sua mãe se converter verdadeiramente, talvez seu avô, sua avó se converter, Deus precisa da sua santidade. Você diz, mas o que eu vou fazer para converter meu avô, converter meu pai, converter minha mãe? O que eu vou fazer? Aquele meu tio, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que eu posso converter a ele? Não sei, é impressionante. Mas Deus precisa da sua santidade. E santidade quer dizer santidade. Santidade é o oposto do mais ou menos. Deus precisa da sua santidade. Na palestra anterior eu falei a respeito do padre, esqueci o nome dele, Padre Maximiliano Kolbe. Me perdoe, São Maximiliano Kolbe, me perdoe. Não somente ele deu a vida dele, morrendo no lugar daquele pai de família, mas São Maximiliano Kolbe disse e deixou por escrito: eu quero ser santo, e eu vou ser santo. E não só, eu não quero ser um santo qualquer, eu quero ser santo e um grande santo. A gente pensa logo, que orgulho. Não, não. Ao contrário, ele compreendeu bem. Inclusive estando ali naquele campo de concentração, onde ele não tinha nenhuma esperança de sair dali, vendo os que estavam com ele, vendo os que estavam fora, vendo a atrocidade daquela guerra no tempo do nazismo, ele compreendeu bem que ele precisava ser santo, que ele precisava ser um grande santo, e ele não desistia do seu propósito, porque além de ele precisar ser santo, muitos precisavam da santidade dele. Muitos precisavam da santidade dele, quanto uma massa precisa da qualidade do fermento, quanto baldes e baldes, um tonel de leite precisa da qualidade da coalhada, para todo ele ficar coalhado. Veja, pessoas próximas e pessoas longe, que você não conhece, precisam da sua santidade. Gente, a verdade do corpo místico de Cristo é realidade, é realidade. Gente que você não conhece, talvez do outro lado do mundo, dos desígnios de Deus, precisa da sua santidade. Eu e você precisamos ser como o padre Maximiliano Kolbe. Eu vou ser santo, eu vou ser santa, e não desisto do meu propósito, e não vou querer ser um santo qualquer. Santa Teresinha dizia, repetia: eu não quero ser santa pela metade, não posso, não quero ser santa pela metade, eu quero ser santa, inteiramente santa, completamente santa, cabalmente santa. Eu e você também. Isso não é orgulho, isso é necessidade. Primeiro porque, e preste bem atenção, se você
põe como meta chegar ali, impressionante, nem ali você chega. Mas se você põe como meta chegar lá longe, muito longe, uma meta que parece intransponível, impressionante, você vai além de tudo, além dessa metazinha que você tinha colocado, você vai muito além, você chega bem perto da meta que você havia definido, e talvez você chegue à meta mesmo, mas se você não colocar a sua meta lá, você não vai fazer nada, você não vai sair nem do seu lugar, você não vai mudar nem um pouquinho, você será eternamente aquele moleirão, aquela moleirona, sem vontade, sem decisão, estragando a sua vida, azedando a sua vida toda. Na hora que você coloca como meta a santidade, impressionante, a primeira coisa, você adquire sentido de vida, você adquire qualidade de vida. Muita gente pensa que querer ser santo é estragar com a vida. Não, é ao contrário. A primeira coisa que você encontra é qualidade de vida. A sua vida vai ter qualidade, você vai ter felicidade, você vai se sentir realizado ou realizada, realmente vai. Tudo vai adquirir sentido para você, tudo. Porque santidade não é apenas você ficar rezando, santidade não é apenas você ir para a igreja, não, é isso também, mas é muito mais. Você vai ser santo na escola, você vai ser santa na sua repartição, no seu emprego, você vai ser santa em casa, você vai ser santo no meio dos seus colegas, você vai ser santo nos finais de semana, você vai ser santo nos programas que você realiza com seus colegas, você vai ser santo, você vai ser santa no namoro, você vai ser santo, você vai ser santa no esporte, no passeio, você vai ser santo, você vai ser santa no grupo de música, nas músicas que você canta, você vai ser santo, você vai ser santa na roupa que você veste, nas palavras que você diz, nos programas que você assiste. É aí que você vai ser santo, é aí que você vai ser santa, e a sua vida vai ter qualidade. A sua vida vai ter qualidade, você vai se sentir feliz, você vai se sentir realizado, você vai se sentir realizada plenamente, e cada vez mais plenamente realizado. Acredite nisso, experimente, e o pouco que você já experimentou, você pode comprovar, realmente vale a pena, é qualidade de vida, se fala muito hoje em qualidade de vida. Gente, aí nós estamos atingindo mesmo, nós estamos na meta, nós estamos no encalço da verdadeira qualidade de vida. Diga comigo, eu quero ser santo. Eu preciso ser santo. Eu não posso ser santo pela metade. Eu tenho que ser santo completamente. Eu não desisto desse propósito. Santidade. Ou santo ou nada. Ou santo ou nada. Eu não desisto do meu propósito. Senhor, faz-me santo. Senhor, dá-me a graça da santidade. E é isso que São Pedro está nos dizendo. Veja, é o primeiro Papa, e impressionante, ele fala tudo isso no contexto da vinda do Senhor. Ele está afirmando isso tudo no contexto da vinda do Senhor. Você viu que o trecho começou dizendo que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Que o Senhor não retarda a sua volta, não, pelo contrário, ao contrário daquilo que muitos pensam e dizem, o Senhor está sendo paciente para que nenhum se perca. Ele não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem à conversão. Veja o versículo 16, o versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Eu estou precisando que pare com essa brincadeira. Eu estou pedindo uma intervenção técnica e uma intervenção de Deus. Tá certo, então? Mais aguerrido ainda, intercessão, porque agora eu tenho que ir mais fundo, ainda, porque o outro não está querendo. Agora que nós temos que dizer, não aplauda, não aplauda. Pelo contrário, interceda. Veja o versículo 10.
o dia do Senhor virá como um ladrão. E você entendeu tudo. Ninguém espera a vinda de um ladrão, ninguém. Nem em casa, nem na rua. Ninguém espera que de repente, na passagem do sinal, ele chegou ali com um revólver em punho, até querendo o seu carro. Não só as suas joias, não só a sua bolsa, mas querendo talvez o seu carro. Ninguém espera. Ninguém espera quando ele vem e pega a sua correntinha. Ninguém espera quando ele vem e pega a sua bolsa. Ninguém espera quando ele te segura num lugar, te faz entregar todo o dinheiro, talvez tire até a sua roupa. Ninguém espera a vinda de um ladrão. O dia do Senhor virá. E a palavra está afirmando, virá, só que como um ladrão, portanto ninguém espera. Gente, se não se espera, é preciso estar preparado sempre. É preciso estar preparado sempre. E eu pergunto, você está preparado para a vinda do Senhor? E vamos ser lógicos. Ou o Senhor vem, ou você vai. Agora no dia 24 de junho, último, fez um ano que um dos nossos da Canção Nova, que já era padre, o Paulo Sérgio Figueiredo, nós chamávamos carinhosamente de Paulinho, Paulo Sérgio, estava em Brasília, trabalhando em Brasília, trabalhava no seminário de Brasília, um rapaz preparadíssimo, inteligente, amoroso, maravilhoso, o Paulinho. Morreu e morreu tragicamente. Impressionante, deixa eu contar resumidamente. Ele veio a Queluz, que é a terra dele, aqui pertinho de nós, onde está a nossa primeira casa, que hoje é o noviciado, para pregar na novena no dia 22. No dia 22 ele estava aqui pregando na novena. No domingo ele estava aí, pregou na novena. Logo em seguida ele voltou para Brasília e voltou com o carro do pai, porque deveria voltar, ele ia estudar no exterior, fazer um curso em Roma por causa do seminário. Então foi com o carro do pai para trazer as coisas dele e deixar na casa dos seus pais. Estava em Brasília, quando alguém pediu carona, mostrando escrito que ele era mudo, e pedia então uma carona porque ele precisava ir à rodoviária. E ele era muito bom, eu diria até ingênuo, dentro da sua bondade, que acolheu a pessoa. No caminho a pessoa se revelou, até deu uma coronhada nele e o levou para um determinado lugar de Brasília. Já estava começando a escurecer. Tirinho era o carro dele. Surgiu polícia naquele momento, porque perceberam alguma coisa acontecendo, algo de estranho. A polícia apareceu, houve tiros, eles fugiram. Hoje eles estão presos, mas fugiram naquele momento. Não se sabe como, ainda não se desvendou. Um tiro o pegou direto, e ele morreu ali. Morreu ali. Jovem, muito jovem, padre com todas as possibilidades. No dia da festa de São João Batista, o padroeiro da cidade dele, para onde ele veio pregar na novena. Quem diria, meu Deus, quem diria? Se imagina o que se passou conosco no nosso coração, a dor que foi termos, vamos dizer assim, em termos humanos, perdido o Paulinho. O que foi para os pais dele, para os irmãos dele, o que foi para nós, o que foi para a cidade dele. Quem diria que isso aconteceria? Jesus não veio, ele foi. Do jeito que São Pedro diz, como um ladrão, eles queriam o carro dele.
Nem chegaram a levar o carro, porque ele ficou morto. A polícia surgiu. O carro ficou lá. Quem garante? Quantos e quantos morrem jovens, muito jovens, mas em qualquer idade? Meu pai faleceu com 63 anos, ele era um homem forte, muito forte. Meu pai tinha 1,90 m de altura, pesava 100 quilos sem ser gordo. Faleceu por um problema cardíaco. Com 63 anos, eu já tenho 62. O pai do Frei Carlos, faleceu semana passada. Foi no último sábado. No domingo, uma semana atrás, foi o enterro dele. O pai do Frei Carlos tinha também 63 anos. Diácono. Quem diria? Morre-se com 60, com 63, com 70, com 80, mas morre-se com 50, com 40, com 30, com 20, com 18, com 15, com 12, com 10. Se Jesus viesse ou se você fosse, você estava preparado? Você está preparada? Gente, isso é muito importante. Não é apenas ficar com medo, porque o medo não resolve nada, é questão de amor. Senhor, eu preciso ser santo, e o Senhor precisa me encontrar santo, e se eu morrer, eu preciso morrer santo, Senhor, no caminho de santidade, buscando a santidade em velocidade, nessa corrida, no encalço da santidade, Senhor. É assim que o Senhor precisa me encontrar, ou o Senhor vindo, ou eu indo, Senhor, tanto faz. E eu não sei que hora isso pode acontecer, porque a qualquer hora o Senhor pode vir, mas a qualquer hora eu posso ir, Senhor. E não só eu preciso estar pronto, preparado, longe do pecado, eu não posso estar em pecado, eu não posso estar vivendo em pecado, eu não posso, nem em grandes pecados, nem em pequenos, eu não posso. É por isso que nós temos que viver o PHN, primeiro, no momento decidir-me, não peco mais, acabei com o pecado, rompi com o pecado, e depois, gente, a partir daí, todos os dias, porque você não sabe se esse dia não será o seu último dia. Você não sabe, o Paulo Sérgio não sabia. Quando ele pregou no domingo, que aquele era o seu último domingo. Porque na quarta-feira ele foi assassinado. Ele não sabia que aquela viagem que ele fez de carro de volta para Brasília era a sua última viagem. Ele não sabia que aquela era a sua última semana. Ele nem completaria a semana. Chegou mal e mal a metade da semana. Ele não sabia que aquele era o seu último dia. Não sabia. Que quando ele deu aquela carona, era a última que ele dava, era a última hora que ele estava vivendo. Eu não estou aqui para assustar. Estou trazendo uma realidade vivida na nossa carne. Nós sofremos por isso. Ele não sabia, nós não sabíamos, nós não podíamos acreditar. Estava acontecendo a festa de São João Batista em Queluz, que é sempre muito grande e muito bonita. Quando de noite chegou o aviso, eu não era capaz de acreditar. Eu fiquei parado diante do telefone, perguntando, mas será? Como? Por que aconteceu? Isso é para todos nós, é para mim, é para você. E deixa eu dizer, não apenas precisamos estar preparados, sem pecado, porque o Paulo Sérgio precisava dizer naquele domingo: nessa semana não peco mais. E se eu tiver pecado para trás, eu preciso resolver a minha situação agora, hoje. Eu não posso viver em pecado essa semana. Ele não sabia que era a última, mas ele precisava viver aquela semana sem pecado. Ele precisava viver aquele dia, aquela quarta-feira, dia 24 de junho. Ele precisava viver sem pecado, porque antes de chegar à noite mesmo, já no anoitecer,
ele iria para o Senhor, tragicamente, mas iria, de maneira imprevista, com um tiro, com uma bala que o atingiu, mas ele iria, e realmente ele se encontrou com o Senhor veio para ele, não veio para todos, mas veio para ele, ele foi para o Senhor. Por isso eu e você, não sabemos qual é o nosso dia e qual é a nossa hora, por isso eu não posso hoje pecar, não posso, porque eu não sei o que vai acontecer comigo, porque o Senhor pode vir, e por que ele não pode vir, se ele virá como um ladrão? Mas eu posso ir, repito, não é para ficar com medo, porque o medo não resolve nada, é uma questão de amor, uma vez que o Senhor retardou até agora a vinda dele, e retardou também a minha ida até agora, é para que eu não me perca. Se ele teve paciência até agora, eu já cheguei à metade dos meus 62 anos, meu pai não sabia que ele ia falecer naquele dia 13 de junho, não sabia, quando ele estava ainda com 63 anos, ele não sabia. Para ele era muito jovem ter 63 anos, ele era muito forte. Eu invejava a força do meu pai. Eu não sou forte como ele de jeito nenhum. Mas ele não atingiu os 64. Aquele era o último dia dele, dia 13 de junho. Santo Antônio. Nós não sabíamos. Ele não sabia. Eu e você precisamos viver cada dia da nossa vida como se ele fosse o último. Eu e você precisamos viver cada dia da nossa vida como se ele fosse o último. Você sabe qual vai ser o seu último dia? Você sabe qual vai ser o último dia? Interessante, quando nós éramos seminaristas e até eu chegar a ser padre, havia uma coisa muito interessante entre nós salesianos, que havia o chamado exercício da boa morte. A gente naquele dia do mês se preparava, se punha diante da situação, da possibilidade da morte. A gente em primeiro lugar colocava tudo no seu interior, na própria consciência, em dia. E não só, colocava todas as coisas em dia, os negócios em dia, a carteira em dia, o nosso armário em dia. A gente acertava tudo. E no final daquele dia de retiro, era um dia de retiro, confissões que a gente fazia, haviam as orações, e terminava assim: rezemos agora pelo primeiro que vai morrer entre nós. E a gente rezava. Existe ou não existe entre nós o primeiro que vai morrer? Existe. Existe. Quem é? Eu não sou capaz de apontar com o dedo, nem vou apontar porque eu posso te amedrontar. Eu não sei. Porque se eu fizer assim, na hora que eu fizer assim, eu tenho 3 aqui sobre mim. Olha, na hora que eu fiz assim, eu tenho 3 aqui apontando para mim. Eu posso 3 vezes ser esse primeiro. Posso ou não posso? Aponta para mim você. Aponta. Mostra que sou eu o primeiro. Mostra. Só que tem 3 apontando que pode ser você. Não é? Nenhum de nós quer ser o primeiro. Nenhum de nós quer ser o primeiro. Mas um de nós vai ser o primeiro. Rezemos já. Rezemos já. Nós estamos pedindo, Senhor, pelo primeiro de nós, pela primeira de nós que vai ao seu encontro. Nem sabemos se é jovem ou se é adulto, se é homem, se é mulher, se é casado ou se é solteiro, se é leigo ou se é sacerdote, diácono, seminarista, religioso, não sabemos, Senhor, mas um de nós, entre nós aqui, é o primeiro a morrer. Estamos rezando por ele, Senhor, estamos rezando por ela. Que ele esteja preparado, que essa pessoa, Senhor, esteja preparada, pronta, e não só, Senhor, que esteja no caminho da santidade,
que esteja, Senhor, em corrida, em velocidade rumo à santidade. Nós estamos pedindo, Senhor, porque, primeiro, precisamos ser santos, e segundo, muitos precisam da nossa santidade. Senhor, faz esse nosso irmão, essa nossa irmã, que será o primeiro entre nós a morrer, faz essa pessoa santa. E a cada um de nós, Senhor, faz-nos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por um de nós rezamos. Verdade ou não é? A gente não encara essas realidades. E porque essa realidade existe, ela é real, nós precisamos encarar também essa verdade. Eu tenho que viver cada dia da minha vida longe do pecado, sem pecado, em graça de Deus. Eu preciso viver cada dia da minha vida em santidade. Eu preciso, você precisa, ele precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam, e podíamos conjugar em todos os tempos: eu precisarei, tu precisarás, todos nós precisamos viver em santidade cada dia da nossa vida, porque cada dia da nossa vida pode ser o último. Precisamos viver cada dia como se ele fosse o último. Diga comigo: eu preciso viver cada dia como se ele fosse o último da minha vida, porque um deles será o último. Eu preciso viver cada dia da minha vida como se ele fosse o último. Dá-me a graça, Senhor. Eu me decido a viver cada dia como se ele fosse o último. Por isso, Senhor, ou santo ou nada, pois o Senhor virá e ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e ele logo virá. Repete: pois o Senhor virá e ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e ele logo virá. Eu estava no versículo 10, vamos voltar a ele. 2 Pedro 3:10. O dia do Senhor virá como um ladrão, dia em que os céus desaparecerão com enorme estrondo, e que os elementos abrasados se dissolverão, e a terra e suas obras serão chamadas ao julgamento. Não vou comentar, embora seja importante. Versículo 11: se pois tudo isso deverá ser dissolvido, veja bem agora, que homens deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus. Gente, veja as palavras de São Pedro. Foi daí que o Ricardo tirou ao pé da letra esta música. Que santidade de vida, que homens devemos ser. É isto. Veja aí São Pedro dizendo: se pois, versículo 11, tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser, que mulheres deveis ser. Que santidade de vida, gente, que santidade de vida. Se cada dia da minha vida eu vou viver como o último, porque ele pode ser o último, um deles será o último. Que santidade de vida. Que homem eu devo ser, que mulher você deve ser. Que respeito para com Deus. Gente, nós precisamos viver cada dia da nossa vida num profundo respeito a Deus. Deus que habita em mim, Deus que mora em mim. Eu não posso entulhar o meu corpo de sexo, eu não posso entulhar o meu corpo de comida e de bebida, eu não posso entulhar o meu corpo de droga, não posso entulhar o meu corpo
de ódio, de rancor, de raiva. Não posso sujar a minha boca com palavrões, com piadas sujas. Não posso sujar os meus olhos com imagens sujas, pornográficas. Não posso sujar meus ouvidos com essas canções, com essas coisas terríveis. Não posso me sujar, não posso. Que respeito para com Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo e neste dia eu posso me encontrar com Deus. Nesse dia eu posso me encontrar com Deus? Claro que posso. Eu posso, tu podes, Ele pode. Nós podemos nos encontrar com Deus hoje. Vós podeis, eles podem. Podemos nos encontrar com Deus hoje. Então que respeito para com Deus, porque também o Senhor pode vir hoje. Claro que pode vir hoje. E que bom se Ele viesse. Mas eu e você estaremos preparados. Eu estou, graças a Deus, estou. Eu lhe digo francamente, eu estou. Eu queria ser muito mais santo. Eu queria ter feito muito mais. Eu queria ter tido muito mais fé. Eu queria ter tido muito mais arrojo. Queria sim. Ser muito mais ousado. Queria. É por isso que a cada dia eu busco retomar. Eu estaria preparado. E o Senhor sabe disso. Se eu morresse hoje, eu ia para o céu. Talvez tivesse que passar por um purgatório, sim, pelas minhas fraquezas. Mas o meu destino era o céu, graças a Deus. Mas você também. Eu queria afirmar com a mesma certeza de que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Talvez passando pelo purgatório, mas eu vou para o céu. Eu queria ter a mesma certeza de afirmar que se você morresse hoje, você iria para o céu. Eu queria ter a certeza, eu quero ter essa certeza, só que isso depende de você, e eu estou lhe dizendo, depende de você. Queira, lute, se decida, busque, para que eu tenha essa certeza. Assim como o Senhor não quer que alguns se percam, e esse algum não pode ser você. Eu não quero que seja você, não quero, porque o Senhor também não quer, mas Ele quer que todos se salvem. Eu quero que você esteja nesse todos, eu estou nesse todos. E quero garantir que esteja. Amanhã eu vou garantir, depois de amanhã eu vou garantir. A cada dia novo que eu viver, eu viverei como o meu último dia, porque eu não posso me perder e não vou me perder. Eu não quero me perder, pelo contrário, eu a cada dia quero ser santo, a cada dia eu luto pela santidade, a cada dia eu dou tudo para ser santo, e é preciso que eu e você sejamos assim. Gente, isso é qualidade de vida. Nós não podemos entulhar o nosso corpo de pecado. Nós não podemos sujar o nosso corpo com pecado. Não podemos. Nós não podemos nos lambuzar no pecado. Não podemos. Pelo contrário, que respeito para com Deus, que santidade de vida, que homens devemos ser. Que respeito para com Deus. Versículo 12: vós que esperais e apressais a vinda de Deus. Vós que esperais e apressais a vinda de Deus. Quanto mais santos nós formos, quanto mais nós vivemos assim, a cada dia, como se fosse o último, mais rapidamente o Senhor virá. Pois o Senhor virá e Ele não tardará. Firme agora, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E como fazer isso? E como viver isso? Viver sem pecado. E se a gente pecar, gente, é preciso confessar-se imediatamente. Não viva nenhum dia em pecado, porque aquele dia pode ser o último. Pode ou não pode? Pode. Então não viva nenhum dia em pecado. Se confesse o mais depressa possível.
Mas, além disso, se arrependa o mais depressa possível. Deixa eu dizer, até no ato do pecado, já se arrependa. Você já começou a fazer a bobagem e a tolice? No próprio ato de pecado, já reconheça que você está pecando. E já comece o seu arrependimento. É impressionante a palavra de Deus na carta de São João, está logo na frente. Nós estamos no finalzinho da segunda carta de Pedro. Vira uma página, você encontra a primeira carta de São João, capítulo 1 mesmo, versículo 9. Me dá também a Bíblia da Ave Maria, abre para mim nessa passagem. 1 João 1, 9. Se confessarmos nossos pecados, fiel e justo como é, Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de toda a iniquidade. E graças a Deus, a Bíblia da Ave Maria aqui tem uma tradução felicíssima, que é a seguinte: 1 João 1, versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, está entre parênteses, Deus aí está. Isso quer dizer, na hora que você reconhece o seu pecado, Deus aí está. Você reconheceu, Ele está aí. Zastrais, Ele está aí. Já no ato do reconhecimento do pecado, Deus aí está. Está aí de que forma? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Na hora que você pulou na água, a água já está te purificando, a água já te molhou e a água já está te lavando. Mesmo que você insista em ficar sujo, na hora que você pulou na água, a água já está te molhando e ela já está te lavando. Igualmente, na hora que nós reconhecemos o nosso pecado, Deus aí está. Está aí fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Um rapaz me contou, e eu posso contar porque não foi em confissão, e segundo, eu ando por esse Brasil todo, e aqui nós recebemos gente de todas as partes do Brasil, eu posso contar. O rapaz me disse que ele estava num ato de pecado sexual com a menina na cama. Ele até me disse, ela era cristã, bem cristã, mas eu era perdidão ainda naquele tempo. E disse ele, foi eu que a convenci que não tinha problema, porque para mim não tinha problema. Praticar sexo para mim era uma coisa qualquer. Era como beber uma cerveja, como escutar uma música. O que eu tinha que fazer era convencer as meninas que elas cedessem, que elas se dessem, que elas se entregassem para mim. E disse ele com aquela minha namorada que era cristã, muito cristã. Eu fui bambeando como se bambeia o dentinho da criança, até que ela se entregou, primeira vez. Disse ele, foi bom, nós fomos bem sucedidos. E daí disse ele, nós começamos a praticar sexo, quase que continuamente. Namorar para nós era sinônimo de ter sexo. E disse ele, mas eu nunca pensei que aquilo fosse mal, que aquilo fosse pecado. Eu estava noutra. Mas disse ele, uma vez, numa noite, nós dois na cama, em pleno ato, disse ele, eu reconheci de tal maneira que eu estava errado e que aquilo era pecado, me dizia ele, que eu caí no pranto e disse ele, eu nunca tinha dado vexame com mulher nenhuma, não estava dando naquela noite, mas para o meu machismo eu dei vexame porque eu comecei a chorar em cima dela. E ela percebeu o porquê. Ela viu que algo diferente, algo de Deus estava acontecendo comigo. E disse ele, daqui a pouco éramos nós dois, ali, no ato do pecado, chorando, o nosso pecado. E disse ele, eu tive o meu primeiro encontro com Deus, ali, na cama, em pleno ato. Eu disse, meu Deus do céu, como a sua misericórdia é maravilhosa. Eu sei que essa não é a situação ideal para se encontrar com Deus,
Mas para ele foi onde Deus o pegou. Não para condená-lo, mas para salvá-lo. Provando, eu nunca vi uma prova mais forte e mais cabal de que essa é a palavra de Deus. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Deus aí está. Deus se fez presente naquele momento, porque Deus mesmo deu a graça dele reconhecer. Ele nunca reconheceu, para ele não tinha mal nenhum. E até capaz que a menina estivesse com maior problema de consciência, porque ela era cristã. Mas ele não, ele estava numa boa, estava numa ótima, estava sendo bem sucedido. E ia levar aquele ato até o fim. Mas Deus lhe deu a graça e ele reconheceu. E na hora que ele reconheceu, Deus se fez presente. Deus se fez presente. Gente, é isto. É a maravilha de Deus. Se reconhecemos o nosso pecado, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar o pecado e para nos purificar de toda iniquidade. Eu não estou dizendo que você cometa pecados para Deus se fazer presente. Não, porque no ato do pecado você não vai reconhecer. Mas, se você pecar, o mais depressa possível reconheça o seu pecado, arrependa-se. Porque que beleza, na hora que você reconhece o seu pecado, Deus aí está, para te perdoar o pecado e para te purificar de toda a iniquidade. É isso que nós precisamos viver, gente, a cada dia. Se pecarmos, imediatamente nos arrependermos, imediatamente reconhecermos o nosso pecado, chorarmos o que for preciso chorar, ou mesmo sem emoção nenhuma, mas reconhecer, porque o reconhecer é um ato da nossa inteligência, reconhecer que eu pequei. Pode ser que você não sinta nada e o diabo capricha para você não sentir, ele capricha para você não sentir, ele não quer perder você, então ele não deixa você sentir o arrependimento. Não é questão de sentir, é questão de decisão. Eu reconheci que estou em pecado, que eu pequei nisso, e eu digo não quero mais. Se for preciso parar no ato, eu paro no ato, porque eu não quero viver em pecado, eu não quero continuar a pecar. E impressionante isso, a doutrina da igreja. Se você se arrepende, já com a decisão de se confessar, Deus te perdoa na hora. Deus te perdoa na hora. Claro, você fica devendo a confissão, porque você se arrependeu, você reconheceu o seu pecado com a decisão de se confessar. É como você que vai a uma loja, compra uma coisa qualquer, uma roupa, um calçado, um eletrodoméstico, um aparelho de som. Você tem crédito, você leva o aparelho e você às vezes não dá nem entrada. Só vai pagar no próximo mês a primeira prestação. Você levou já. Claro, você está devendo ainda, prestação por prestação, mas você já levou. É a mesma graça. Se você se arrepende, você tem crédito diante de Deus, não por você, mas por causa de Jesus, por causa da cruz de Jesus. E aí está a maravilha. Gente, as coisas se tornam tão fáceis por causa dele, por causa de Jesus. Vem cá, pode me tirar as Bíblias. Isto. Pode tirar a Bíblia um pouquinho? Então segura você, melhor ainda, deixa as Bíblias e você segura. Fantástico. É por causa de Jesus. É porque ele foi até a cruz, é porque ele carregou um por um dos nossos pecados. Desculpe, mas até o pecado que tolamente a gente vai cometer. O próximo pecado que infelizmente nós não queremos, mas o próximo pecado que nós infelizmente cometermos, Jesus já o assumiu na sua cruz. É por isso que nós temos crédito diante de Deus. É por isso, é só por isso. Não é por outra razão, é por isso, unicamente por isso, que nós temos crédito. E na hora que você se arrepende, na hora que você verdadeiramente se arrepende, com a decisão de se confessar, Deus já está te dando em adiantamento o perdão. Claro, você não vai ser sem vergonha de não confessar, mas que Deus já te perdoou, já te perdoou. Por isso,
nenhum dia em pecado. Deus dizer: meu filho, minha filha, não cometa essa loucura. Daqui para frente, mais nenhum dia em pecado. Se não der mesmo para se confessar naquele dia, se arrependa assim, com a decisão de se confessar. E logo que você puder, vai lá, se confessa. Vai lá, se confessa. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade aí nas nossas cidades de encontrar a possibilidade de uma confissão, mas você vai encontrar, tenha certeza. Claro, se você não encontrasse, se você procurasse mesmo e não encontrasse, até infelizmente, se o padre se negasse, 1000 situações, se o padre dissesse que não tem problema, a culpa é dele. Você se arrependeu, você reconheceu o seu pecado com a decisão de se confessar. Você fez tudo o que podia fazer, Deus já te perdoou, já te perdoou. O fato de você não confessar-se vai ficar por conta daquele que não te atendeu. Vai ficar talvez por conta de nós padres, que infelizmente relaxamos muito em questão de atender confissões. Mas que Deus te perdoou, perdoou porque você se arrependeu, você reconheceu o seu pecado. Repito, não é questão de sentimento. Se você sentir, melhor ainda. O sentimento ajuda. Mas se você não sentir nada, reconheça. Reconhecimento é um ato da inteligência, um ato da nossa razão. E a decisão de se confessar é uma decisão da vontade. Mesmo que você não sinta nada, você reconheceu e você se decidiu. O Senhor te perdoou. Não viva nem mais um dia em pecado. Não viva nem mais um dia em pecado. E por outro lado, queira ser santo. Busque ser santo. Busque a santidade. Por isso busque a Eucaristia. Por isso vá à missa o mais que você puder. Por isso comungue mais o que você puder. Reze o rosário todos os dias. Comece pelo terço, se você já conseguiu rezar o terço. Vai do terço para o rosário. Vai. Leia a palavra de Deus todos os dias. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a palavra de Deus todos os dias. Melhor ainda, você tem aquele livrinho, a Bíblia foi escrita para você. Ou então, a Bíblia no meu dia a dia. São 2 edições distintas. A primeira chamou-se A Bíblia foi escrita para você. A nova edição que eu fiz se chamou A Bíblia no meu dia a dia. Tanto faz, tanto fez, mas leia a Bíblia e leia com o método, como está indicado naquele método. Se confesse assim que você precisar. E se graças a Deus você não precisar, passado um mês da última confissão, volte a se confessar. Não fique mais do que um mês sem se confessar. Para quê? Para você não cair. Mesmo que você não tenha nenhum pecado grave, vai e se confesse. Dessas bobeiras que nós cometemos, né? Graças a Deus são pecados não graves, não mortais. Mas que beleza, qualquer confissão, mesmo que seja desses pecadinhos tolos que nós cometemos, ela é uma força para nós não pecarmos. Ela é fortaleza para nós, ela é revigoramento. Então, se confesse. Gente, são as 5 pedrinhas. Vamos passar por elas. Primeiro, a confissão, todos os meses. Segundo, a Eucaristia o mais que você puder. Terceiro, o rosário todos os dias. Comece conquistando 1 terço, depois 2 terços, depois 3 terços do rosário inteiro. Então, primeira pedrinha, a confissão, uma vez por mês. E toda vez que for necessário, imediatamente a confissão. Segundo, a Eucaristia, o mais que você puder. Terceiro, qual foi a terceira? Qual foi a terceira? O rosário, todos os dias. A quarta, a palavra de Deus, também, todos os dias. Pelo menos um trecho da palavra de Deus, leia com atenção, com calma, deixe cair no coração. E quinto, o jejum, uma vez por semana, na sexta-feira.
Quando você tiver progredido, como Nossa Senhora pediu em Medjugorje, a gente pode ir até para os 2 dias, para a quarta e para a sexta-feira. Mas comece um dia na semana. Há um livrinho meu, que se chama Práticas de Jejum, onde eu explico, não é difícil para ninguém. Inclusive o chamado jejum da igreja é muito simples. Ele não é menos jejum. Você vê, mas você vai dizer, isso é moleza? Então, pratique essa moleza. Realmente é fácil, é fácil. Você nem precisa fazer um grande jejum, porque não é questão de provar para ninguém. Provar força, provar possibilidade, não. É uma questão de rezar com o corpo. É uma questão de domesticar o nosso corpo, pôr o nosso corpo em disciplina. Viva as 5 pedrinhas. Repetindo, começando pela última, o jejum, a palavra de Deus todos os dias, a Eucaristia o mais que você puder, o rosário diariamente e a confissão todos os meses. Você tem aí os 5 trilhos da sua santidade, os 5 trilhos da sua santidade, e queira ser santo, e queira ser santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.